Quando a Creality lançou a K1C com o Unicorn Nozzle, parecia que a troca dele seria rápida e fácil, mas na prática o método oficial é longo, complicado e até mesmo arriscado se você não for muito cuidadoso, pois a Creality sugere desmontar uma boa parte da cabeça de impressão. Coloquei na descrição o link para o vídeo da Creality mostrando como que eles sugerem fazer essa substituição caso você queira ver os detalhes. Mas atenção, eu não me responsabilizo pelos seus atos. O que eu vou mostrar é um método que funciona para mim. Siga por sua conta e risco. E sempre que for trocar o nozzle, lembre-se de um fenômeno chamado thermal bite, que é quando o nozzle parece grudar, entre aspas, no hot end. Isso acontece por conta dos ciclos de aquecimento e resfriamento, que causam a expansão e contração das peças de metal. Por isso, nunca tente desrosquear o nozzle enquanto ele estiver frio. A K1C vem equipada com um nozzle de 0,4 mm, que é basicamente considerado o padrão nas impressoras. Mas a Creality também disponibiliza esse kit aqui, com nozzles de 4, 6 e 8 mm. Uma pesquisa rápida online mostrou que é possível encontrar nozzles até maiores que 0,8 e menores que 0,4 mm, mas feito por outros fabricantes. O Unicorn Nozzle nada mais é do que a combinação do nozzle em si com o heat throat. E essa pontinha aqui é feita de aço temperado, que é bem resistente. Esses nozzles são feitos para durar por muitas horas de impressão, principalmente quando utilizados com materiais não abrasivos, como por exemplo o PLA, o PETG, o ASA, ABS e TPU. Mas se você imprime com filamentos compostos, como aqueles que imitam madeira, metal, fibra de carbono, nesse caso eles são mais abrasivos. Inclusive, para filamentos que imitam madeira, os nozzles com diâmetro maior são mais recomendados, porque eles permitem um flow mais adequado e reduzem as chances de entupimento do nozzle. Se você estiver em busca de mais velocidade nas impressões de peças como protótipos, por exemplo, ou no caso de peças que não possuem detalhes finos, os nozzles com diâmetro acima de 0,4 mm são a melhor escolha. Por isso, utilize os nozzles mais finos com peças menores ou que tenham detalhes muito delicados. Agora que você já sabe quando usar cada tipo de nozzle, resta saber qual o momento certo de fazer essa troca por conta do desgaste. Algumas pessoas sugerem fazer a troca do nozzle a cada X horas, mas o desgaste dele varia muito com certos fatores, como por exemplo, os materiais que você utiliza. Materiais mais abrasivos obviamente vão desgastar o seu nozzle muito mais rapidamente. A velocidade de impressão também é um fator muito importante nesse momento. Impressoras mais rápidas como a K1C extrudam muito mais filamento no mesmo período do que impressoras mais lentas. Vamos ilustrar isso com um exercício de imaginação. Digamos que uma impressora mais lenta imprima em 100 horas 100 peças, cada uma contendo 10 gramas de material. No final dessas 100 horas, a impressora terá extrudado 1 kg de filamento. Já uma impressora mais rápida, como a K1C, vamos supor que nas mesmas 100 horas, imprimindo a mesma peça, ela consiga fazer a impressão de 600 peças. Nesse caso, ela terá extrudado nas mesmas 100 horas 6 kg de filamento, o que são 6 vezes mais do que uma impressora mais lenta. Obviamente, esse é apenas um exercício de imaginação, eu não tenho os números de comparação entre a K1C e uma impressora mais lenta, mas serve para ilustrar como que a velocidade da impressora pode sim afetar o desgaste do seu nozzle. A qualidade do nozzle também é importante, afinal, nozzles com materiais mais resistentes ou de melhor qualidade tendem a demorar mais para desgastar. Alguns ainda dizem que o nozzle deve ser trocado quando você começar a notar problemas com a sua impressão, mas a essa altura você já sabe que existem vários fatores que afetam a impressão. O que eu faço é algo muito mais simples. De tempos em tempos eu pego o filamento que foi extrudado durante o processo de carregar ou descarregar um filamento e utilizando um paquímetro digital, eu meço o diâmetro do filamento que está sendo extrudado através do nozzle. Quanto mais desgastado ele estiver, maior será o diâmetro desse filamento. Mas isso ainda não quer dizer que está na hora de fazer a troca. Você pode simplesmente mudar o diâmetro dele no slicer que você usa. Isso acontece porque, digamos que o nozzle instalado na sua impressora agora seja de 0,4 mm. O que ela vai fazer é o seguinte, ela vai depositar uma linha, depois ela vai mover 0,4 mm para o lado,
lado e depositar uma outra linha lado a lado. Se a impressora estiver usando um nozzle de 0,8 milímetros, digamos, mas ela acha que está com um nozzle de 0,4 milímetros, você começa a ter uma interpolação dessas linhas. Isso vai causar um acúmulo de material, que pode resultar em aspereza da peça, deformidade ou outros problemas ao longo da impressão. Ao ajustar no slicer o diâmetro do nozzle utilizado, você volta a imprimir com qualidade, podendo assim adiar a troca do seu nozzle e economizar um pouquinho. No final das contas, eu troco meu nozzle basicamente em duas situações, ou quando eu quero imprimir com um nozzle mais fino ou mais grosso, dependendo da peça em questão, ou quando eu noto que o diâmetro dele já está muito maior do que era originalmente. Porque mesmo que eu tenha dito que tem como adiar a troca desse filamento e não necessariamente é ele que está causando problemas na sua impressão, não é também inteligente tentar usar esse nozzle para o resto da vida. Faça o home da impressora, pode fazer isso apenas no eixo Z e mova a mesa de impressão para o ponto mais baixo possível, assim nós teremos mais espaço para trabalhar. Se necessário, retire o filamento que está na impressora. Lembre-se sempre de utilizar a temperatura correta para o tipo de filamento. Outra dica é, utilize sempre os processos de carregamento e descarregamento do display da impressora. Agora, temos que aquecer o nozzle para que ele solte mais facilmente. Vou utilizar 150 graus, isso já é o suficiente. Quando atingir essa temperatura, aguarde para que a temperatura se estabilize e você garanta que todas as peças de metal estão devidamente aquecidas. Utilizando a ferramenta que veio com a impressora, vamos soltar o nozzle agora. Não se preocupe em retirar a capa de silicone, ela aguenta muito mais do que isso. Nesse momento, você vai notar essa substância cinza no nozzle, que se parece com pasta térmica, mas não é. Jamais utilize pasta térmica no seu nozzle. Ela tende a ressecar e isso faz com que o nozzle fique mais grudado no hot end, tornando a sua remoção mais difícil ainda. Além disso, nem toda pasta térmica suporta temperaturas de até 300 graus Celsius. O que você está vendo aqui é, na verdade, graxa térmica. E cuidado para não confundir a graxa térmica com a graxa para metal que é enviada com a sua impressora. A Creality, inclusive, vende a graxa térmica e a graxa para metal em embalagens muito parecidas, e eu já vi pessoas confundindo os dois e aplicando graxa para metal no nozzle. Outra coisa importante de mencionar é que, se a sua impressora está equipada com um Unicorn Nozzle, isso quer dizer que ela é da nova geração e veio equipada com um dissipador de calor mais eficiente do que as impressoras das gerações anteriores. Nesse caso, não é necessário aplicar nada no nozzle. No entanto, para impressoras das gerações anteriores, ou se você estiver tendo problemas com heat creep, você pode considerar ou fazer o upgrade do seu nozzle ou aplicar a graxa térmica recomendada pela Creality. Agora, basta você pegar o nozzle que será instalado na impressora e inicialmente rosquear com a mão. Depois, aperte levemente com a ferramenta, mas cuidado para não exagerar nesse momento. Faça o PID Auto-Tune, porque a resistência térmica pode ter mudado. Esse ajuste pode ser feito pelo Mainsail ou Fluid, caso você tenha liberado o acesso root da sua impressora. Mas se você não liberou o acesso root, o PID Auto-Tune pode ser feito através do display da impressora quando você dá o comando para que ela faça a autocalibração. Se você instalou um nozzle com um diâmetro diferente do que estava na sua impressora, agora nós temos que ajustar as informações no Orca para que ela imprima corretamente. Basta ir aqui na aba Printer, clicar no menu Drop Down, depois vamos clicar aqui onde está escrito Select/Remove Printers. Na barra de busca, vou digitar K1C, que é a minha impressora. Veja que aparecem as três opções de nozzles oferecidos pela Creality. Vou selecionar esses dois aqui que não estão marcados ainda e confirmar. Pronto! Como você pode ver, eu posso selecionar com qual perfil de nozzle eu quero fatiar o objeto. Mas e se você não encontrar o diâmetro do nozzle que você instalou? Ou como saber quais configurações mudar manualmente se o seu nozzle já está um pouco desgastado e você quer ajustar o diâmetro dele para continuar usando um pouco mais, como eu mencionei? Existe uma ferramenta no Orca que é incrível e ela vai te ajudar muito nesse e em outros casos. Veja só isso. Clicando neste ícone, Compare Presets, vamos selecionar o preset do nozzle de 0,4 milímetros, que é o que eu estava usando, e comparar com o preset do nozzle de 0,8 milímetros, por exemplo. Ao fazer isso, será mostrado para você todos os parâmetros diferentes entre os presets escolhidos. Na seção Quality, veja como a espessura das linhas foram ajustadas de 0,42 milímetros para 0,82 milímetros. Observe também as configurações de altura e de camadas. Não faz sentido usar camadas muito finas com nozzles de diâmetro maior. Por isso que os presets aqui também estão diferentes
diferentes do que o que tínhamos para o nozzle de 0,4 mm. Muito bem, resultado da impressão pronto. Esse aqui é o bench que foi impresso com o nozzle de 0,4 mm, layer padrão de 0,2 mm. Ficou muito bom, pode ver que a qualidade dele está bem legal, dá para ler aqui. Esse eu imprimi com a superfície lisa, aqui atrás perdeu um pouquinho da informação, talvez estivesse um pouco quente. Aqui a gente pode ver, isso aqui ó, é porque não resfriou a peça suficientemente. Então talvez eu tivesse que dar uma desacelerada aqui e aumentar o resfriamento, aumentar as ventoinhas. Mas de forma geral ficou muito bom. E aqui o nosso bench impresso com o bico de 0,8 mm, camada de 0,32 mm. Aqui, como você pode ver, eu utilizei a mesa de impressão que dá textura. Eu acabei vacilando e esqueci que eu tinha impresso esse com a mesa lisa para comparar, mas é o menos importante, tá? Perdemos um pouco de informação aqui e a qualidade já não ficou boa. Muito defeito aqui por conta de temperatura muito alta, pouco resfriamento da peça. Agora, tem um detalhe e eu vou te mostrar, tá vendo esses vãos? Lá dentro também tem vãos entre as linhas, espero que esteja dando para ver legal. Aqui, entre esse apoio para a bandeirinha do bench e a parede do casco ali, ó, tem um vão na impressão. Isso aconteceu porque, primeiro, eu instalei o nozzle, peguei o perfil padrão para o bico de 0,8, só fiz a alteração do enfio para que ficasse com com 5% de enfio também, como eu fiz no bench de 0,4. Só que esse aqui, além de mudar o enfio, eu já tinha feito anteriormente a calibragem desse perfil. Então ele já está com aceleração, temperatura, flow, Pressure Advanced, tudo ajustado precisamente para esse bico, para esse material, tudo bonitinho. Então olha como que a qualidade lá tá muito diferente, certo? Já esse daqui, eu não fiz essa calibragem fina que eu deveria ter feito. Obviamente que você perde informação, porque a camada é mais grossa, aqui ficou péssimo. A camada é mais grossa, mas você também perde informação porque o bico é mais grosso. É como se você estivesse tentando desenhar um barquinho num pedaço de papel, vamos supor, do tamanho desta caixa. Nessa caixa aqui, na parte de trás, você quer desenhar um barquinho desse. Opa, lá se vai meu barquinho. Um barquinho desse. Se você utilizar para desenhar uma lapiseira dessa, com uma ponta bem fininha, você vai conseguir um barquinho com muito mais detalhes, você vai conseguir colocar muito mais informações no seu barquinho, porque você tem uma ponta fina com uma área para desenhar o seu barquinho, não muito grande, mas é mais do que o suficiente, certo? Agora, se você utilizar um canetão desse, na mesma pedaço de papel, a quantidade de detalhes que você vai colocar no seu barquinho é muito menor. Talvez você já agora não vai conseguir escrever na cabeça do parafuso do prego a marca do prego com esse canetão. Com a lapiseira, provavelmente você conseguiria dar detalhes finos assim. Então essa seria uma comparação de um nozzle fino para um nozzle mais grosso. E lembre-se, muito dessa má qualidade aqui é por falta da calibragem do perfil do filamento, coisa que eu já mostrei como faz. E com relação ao tempo de impressão, o bench com o nozzle de 0,4 mm, camada de 0,2 mm, este aqui, demorou 30 minutos e 51 segundos. Já esse daqui, impresso com o nozzle de 0,8 mm, camada de 0,32, demorou 16 minutos e 7 segundos. Então veja como que você consegue reduzir muito o tempo de impressão. Mas saiba que você vai perder informação, você não vai conseguir detalhes muito finos. Agora você já sabe quais parâmetros mudar quando você fizer a instalação de um nozzle de diâmetro diferente do que estava instalado, ou caso o seu nozzle já esteja sofrendo desgaste e você queira fazer o ajuste para que você possa continuar usando o seu nozzle. E tudo isso de forma rápida e segura.